Amigos do Mosaico, mais uma vez com grande satisfação que recebo o Dr. Fernando Lotenberg, o presidente da CONIB, só para lembrar, a Confederação Israelita do Brasil, a entidade teto, a entidade que representa toda a comunidade judaica brasileira. Fernando, obrigado por arrumar um espaço na tua agenda para nos fazer uma visita. Vamos falar de um assunto que sempre nos interessa. O relacionamento Brasil e Israel. Se a gente acompanha pelos jornais, ele já foi melhor, ele já foi pior, ele já esteve ruim, já teve embaixador que não se queria aceitar aqui. No momento que se fala tanto de Israel, parece que nós somos a primeira prioridade do governo federal. O que você pode me contar? Olha, vamos olhar, assim, acho que tem vários aspectos nessa questão. Primeiro, de novo, sempre bom estar com vocês aqui e a gente poder trocar um pouco de informação com os teus telespectadores que seguem o Mosaico há tanto tempo e a gente sabe desse reconhecimento, de quando a gente é abordado e de gente que viu e que comenta e que gosta do que vê. Aspectos positivos e aspectos de preocupação, né, nessa questão. Primeiro, dos positivos, que é algo que a gente deseja há muito tempo, né? A gente luta por isso, pelo aperfeiçoamento das relações bilaterais desde sempre. Nós não somos a embaixada de Israel no Brasil, nós não somos uma segunda embaixada, existe quem cuida disso, mas a gente pode ajudar e acredito que temos ajudado de várias maneiras nesses períodos. Você citou algumas crises que a gente viveu nos últimos anos. De fato, as relações tiveram altos e baixos e acho que o ponto mais baixo foi realmente essa questão do embaixador. Antes disso, o Brasil tinha convocado o seu embaixador em Tel Aviv por conta dos conflitos de Gaza, que eram tempos complicados, e agora a gente vê um governo realmente interessado no aprofundamento dessas relações. A gente sempre disse que as posições do Brasil em relação ao conflito, em relação aos temas de direito internacional, das relações internacionais que estão envolvidas no Oriente Médio, não deveriam impedir o Brasil e Israel de terem boas relações naqueles temas que são importantes para os dois. Ou seja, o conflito é uma das dimensões do que acontece por lá, não é a única e nem deve ser. Eu fico pensando, por exemplo, fazendo um comparativo, o Brasil apoia a reivindicação das Argentinas sobre as Ilhas Malvinas. Esse é um tema, o Brasil não é a favor de que a Inglaterra tenha uma possessão de tipo colonial na América do Sul. Mas nem por isso as nossas relações com o Reino Unido se condicionam por conta desse conflito, ou estão ruins, ou toda vez que o embaixador do Brasil em Londres encontra o primeiro-ministro, alguém, ele vai falar sobre as Malvinas. Não acontece isso. Então, por que precisa acontecer com Israel? Então, do ponto de vista científico, tecnológico, cultural, acadêmico, enfim, existe uma ampla gama de setores onde essa relação pode se aprofundar e pode ser positiva para os dois lados, porque a gente não quer que beneficie um em detrimento do outro. Ao contrário, deve ser algo de, como se diz, ganha-ganha, né? Que ambos os lados têm a ganhar. E a gente vê com interesse, com simpatia, essa busca de um relacionamento melhor. Ao mesmo tempo, uma certa preocupação. Por quê? Como eu já falei aqui em outros programas, a nossa missão básica é zelar pela segurança e pelo bem-estar da comunidade judaica no Brasil. Então, às vezes preocupa um pouco um certo excesso. Eu vejo assim que a gente está nas primeiras páginas dos jornais, das revistas, o tema que você quiser, a embaixada, o hospital, a visita do primeiro-ministro, como a comunidade judaica vota ou não vota nas eleições, não acredito que isso seja do nosso interesse. Ok. Né? Okay. Então, te digo assim, para tentar responder a sua pergunta, a gente vê com bons olhos, vamos colaborar para que isso ocorra da melhor maneira, mas ao mesmo tempo nos preservando um pouco, porque isso sempre tem reações, a gente sabe. Então a gente vê um ato humanitário, como foi a vinda
das forças de defesa de Israel para ajudar no resgate das vítimas de Brumadinho, que provoca reações absolutamente inusitadas. Né? Intervenção militar, ou busca de minerais, ou invasão da Venezuela. As pessoas realmente, com esses temas, têm reações inesperadas, desproporcionais e descabidas. Então, não é que não deveria vir, ao contrário, acho que vieram rapidamente, acho que talvez os únicos que tenham vindo para ajudar, mas cabe a nós, como comunidade que está aqui há tanto tempo e que aqui permanecerá, avaliar os efeitos do que eu chamo dessa superexposição. Você acredita que o Brasil está bem representado em Israel no momento? Eu acho que sim. Olha, quando ainda era o Serra, o chanceler, quando ele escolheu o atual embaixador, ele se chama Paulo César Meira Vasconcelos. Sim. É um profissional, é alguém que está lá para cumprir o papel que um embaixador de um país em outro deve cumprir. Parece uma coisa óbvia de se dizer, mas não é. Infelizmente não era sempre assim. Uhum. O Serra entrevistou 5 candidatos para o posto e escolheu. Eu tive a oportunidade de conversar com ele durante o processo, por isso posso compartilhar, e ele não pediu reserva sobre isso. E o briefing, o que ele estava interessado é esse, alguém que fosse lá para trabalhar como profissional, para incrementar essas relações. Nós na CONIB também temos procurado, na medida do possível, dentro do que é a nossa atribuição, fazer com que a representação brasileira lá de fato seja dinâmica, seja frequentada, seja ativa. Levamos, como já contei aqui para vocês, senadores, deputados, ministros, professores, jornalistas, empresários, para manter essa relação viva, porque essas coisas não se dão só com papéis ou com contratos, mas precisa presença física. E o embaixador Paulo César tem sido excepcional no sentido de acolher e dar seguimento e desenvolver essas relações para o patamar que elas estão hoje. Ou seja, quero dizer, o mundo não começou agora. Né? Isso já vem de algum tempo e tomara que siga para um patamar ainda superior. Muito bem, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Fernando. O Mosaico volta já já.